Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O 12º episódio da série especial com a consultoria do orçamento da Câmara fala sobre o presente e o futuro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou neste ano 25 anos. A gente retoma a temporada da parceria com a consultoria de orçamento depois de uma breve pausa do recesso parlamentar. E aqui comigo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara já estão os consultores Eugênio Grejanin e Jordano Roncone. Olá, muito bom dia. Bom dia, Ana, obrigada pela presença dos dois aqui. Bom, Lei de Responsabilidade Fiscal, até bom a gente retomar, porque no episódio 11, que foi o que concluiu aqui antes do recesso parlamentar essa nossa parceria com a consultoria do orçamento, a gente tratou brevemente dos 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o tema era outro, mas aí agora a gente traz de uma forma mais aprofundada essa lei que foi aprovada há 25 anos em um contexto de crise fiscal, que obrigou aí os gestores, né, tanto em nível federal, estadual, municipal, a cumprir uma série de regras. Então, desde então, eu queria ver com vocês, como é que são esses impactos, o que mudou na vida dos gestores aí nos diversos níveis quando vem a Lei de Responsabilidade Fiscal? A gente começa com quem? Com o Jordano? Isso. Ana, esse tema achei bacana trazer aqui, convidar o Eugênio, que trabalhou inclusive na elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque já foi feito inclusive num programa da rádio, da TV Câmara, do Bora Entender, já uma apresentação mais geral da Lei de Responsabilidade Fiscal, comentaram já, Eugênio inclusive participou, né? Comentou um pouco sobre os principais pontos da lei junto com outros consultores, e aí achei bacana que seria trazer para cá, para trazer pontos mais específicos mesmo, que tocam mais nas questões do dia a dia orçamentário mesmo e dos desafios legislativos dessa lei atualmente, né? Então, Eugênio, não sei se você queria comentar já um pouquinho sobre isso, aí depois eu dou um gancho sobre alguns pontos. Acho até que valeria a pena, Eugênio, como você mesmo participou e o Jordano aqui enfatizou, falar um pouco também, em aspectos gerais, por que essa lei ela foi criada? Por que ela está aqui hoje? Por que ela continua nesses 25 anos? E estes desafios, né? Perfeito. A lei surge num cenário de descontrole fiscal e também cambial, né? Segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, a gente estava com uma dívida externa muito elevada, na ordem de 250 bilhões de dólares, só que não havia reserva, né? A reserva era em torno de 50. Havia também uma crise fiscal, o déficit nominal chegou a 8% do PIB, o que é um valor bastante elevado. E aí o governo resolveu adotar uma série de medidas, entre as quais a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas havia também a reforma administrativa, reforma da Previdência, a adoção na economia do tripé macroeconômico, juros, né? Câmbio flutuante. E até vem em mente o seguinte, parece que a gente está vivendo uma situação parecida agora, porque essas crises fiscais são recorrentes, né? E a pergunta que você faz, olha, então essas regras fiscais não deram certo, por que não deu certo? Qual a regra fiscal da LRF? Na verdade, a LRF, ela contempla várias regras fiscais, né? Ela é conhecida mais pelo fato de determinar que a LDO de cada ano diga qual a meta de resultado primário que deve ser atingida. Mas ela também determina o limite de pessoal, ela dá um procedimento, né? Existia a antiga lei Camata que dizia que o limite de pessoal era 60%, aí a lei vem, ela especifica União, Estados, municípios, diz cada poder, quanto tem cada órgão de cada poder, do judiciário e do legislativo. Isso, então, inclusive, ajudou bastante para os entes subnacionais em especial. Eu tive uma experiência já em prefeituras, posso afirmar assim, que a disciplina fiscal, ou pelo menos o segmento de uma metodologia mais clara na sua gestão fiscal, se dá principalmente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive porque a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca sanções para os entes, né, os subnacionais pelo menos, né, municípios e estados, se não seguirem pelo menos por exemplo, meta de resultado, né, prevista na LDO, pode acabar sofrendo sanções como o fim de transferências voluntárias, que é mais conhecido como convênios, né? Então, da União para os municípios. Isso. Então, acontece que eles têm assim, isso já em mente, além, claro, do aspecto que permeia em todos os entes, que é a questão do crime de responsabilidade, se você não seguir
os principais pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Isso abre para uma sanção até política, né? A lei, ela foram adotados aqueles pilares clássicos, o planejamento, né? O que você quer atacar um problema, você tem o planejamento, você tem a transparência, você tem o controle e a responsabilização, né? Na questão das sanções, o principal problema dos estados e municípios é a despesa com o pessoal. Né? Tem levantamentos recentes feitos pelo IPEA e por outros órgãos que mostram que, no geral, houve uma melhoria dos índices de endividamento dos municípios e estados. Né? Em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal ou de outras regras em conjunto? Principalmente em decorrência. E a ação dos tribunais de contas estaduais também foi muito eficiente nesse sentido. Porque você dá um padrão, inclusive, para os tribunais de contas. Na hora de fazer a fiscalização, a auditoria, você precisa ter um padrão para verificar se está atendendo algo, né? E aí a Lei de Responsabilidade Fiscal ajuda muito nisso, porque ela estabelece os critérios, as definições do que tem que ser atendido. Isso acaba ajudando muito na hora da fiscalização e para a recomendação para os diversos entes, de como eles têm que melhorar e seguir determinados E uma coisa muito importante que às vezes a pessoa não percebe, porque ela se dá lentamente ao longo dos anos, é a questão da cultura. Não se falava muito na época. O que está se falando agora, por exemplo, de um benefício tributário, que é uma menor tributação no imposto de renda, nas rendas mais baixas, né? A necessidade de compensação. Antigamente não se falava muito na necessidade. Agora a cultura, digamos, da responsabilidade fiscal aumentou essa cultura, né? Então esse é um aspecto muito importante também, né? E o poder de dissuasão, né, inclusive com a ação dos tribunais, o poder de dissuasão dos gestores, né, existe uma tendência, né, como as necessidades sociais são elevadas, são infinitas, digamos assim, né, existe uma tendência dos governantes maximizar o seu mandato. Eles querem gastar o máximo do seu mandato para permitir a sua reeleição ou a eleição do sucessor. Então isso é normal, e isso ocorre em toda a democracia. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal ajuda a conter esse ímpeto e a preservar o que se chama de sustentabilidade das finanças públicas, né? Elas têm que ser sustentáveis, né? Aquele processo de endividamento natural, ele tem que ter um limite, né? Uma vez que a administração continua e você atinge o principal ponto dessas leis, mecanismos e regras fiscais. Quase todas desaguam na questão do endividamento público. A dívida pública é um problema. Mais do que a dívida pública, o estoque, é o que ela traz, que é a taxa de juros, né? O ciclo vicioso que se estabelece, uma vez que aumenta a dívida, aumenta a taxa de juros, aumentando a taxa de juros, a dívida aumenta e assim por diante. Então esse é um grande problema que as regras fiscais pretendem atacar. A LRF trouxe essa da meta, depois tivemos a regra do teto, depois nós tivemos também, já tem uma antiga regra, que é a regra de ouro, que limita operações de crédito. E aí falaremos um pouco sobre como que elas se compatibilizam, essas regras. Né? É exatamente isso que eu queria até trazer para vocês, né? Porque até em outros episódios aqui do Economia Direta, a gente fala de outras regras fiscais. Então a gente tem esse marco super importante da Lei de Responsabilidade Fiscal nos 25 anos, mas como que na avaliação, tanto aqui do Jordano quanto do Eugênio, vocês dois, dessa sintonia ou harmonia, né? Sintonia, harmonia ou desarmonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal dessas outras regras que invariavelmente a gente trata aqui no Economia Direta e vocês, claro, na consultoria do orçamento. Um ponto que eu estava até comentando agora com o Eugênio, quando a gente estava vindo para cá, eu fui conferir as modificações legislativas da LRF, né? Nesses últimos anos. A LRF foi promulgada nos anos 2000 e somente em 2009 teve uma alteração inclusive bem específica até, né? Depois disso, somente em 2016, 17, 18, aí deu uma pausa de novo, também pequenas alterações, e aí a partir da pandemia, 2021 adiante, começou a ter diversas alterações nela. Então é um ponto assim, até para verificar, né, que ela conseguiu se manter estável por vários períodos, né, décadas, e aí agora com esse momento da pandemia que aconteceu, desestruturou um pouco as contas públicas, né, afetou muito
a dívida pública, e aí teve essas diversas mudanças que precisavam adequar a lei de responsabilidade a esse novo contexto. Então já mostra um pouco desse panorama da evolução da LRF, que se manteve estável e agora teve que se adequar aos poucos, né, anualmente, um dos pontos. O fato de a LRF ser alterada é até um sinal da vitalidade e da necessidade de dar manutenção, digamos, aos textos normativos, né? Ela tem um caráter normatizador e sancionador ao mesmo tempo. Por exemplo, você tinha na LRF um pilar bem definido, que era a determinação de que a LDO deveria dizer qual a meta de resultado primário de cada ano. Então, por exemplo, a LDO para 2026 agora está dizendo qual deve ser a meta. Mas aí deixava, digamos, como você tem lá uma diversidade de municípios e estados, cada ente colocaria lá a sua meta. No caso da União, que é o caso mais importante, nada impedia e nada impediu que essa meta fosse estabelecida, inclusive, num valor negativo. E isso, de alguma forma, foi ruim na medida que você não tinha uma diretriz. Olha, mas não é qualquer meta. Se você coloca uma meta negativa, a dívida vai aumentar. Então, que regra fiscal é essa? Tudo bem, você está cumprindo, você está colocando na LDO, mas você colocou, como aconteceu, colocou uma meta muito baixa. E aí veio um novo marco fiscal e tentou recuperar essa fragilidade, né? E se colocou lá na lei que essa meta você deveria ter uma projeção que ao menos tivesse uma trajetória de contenção, de sustentabilidade da dívida. Né? É um novo anexo, inclusive, previsto, que foi adicionado na LRF para conter essa disposição. E o importante também ela traz, outra alteração importante foi trazida, é que ela aciona, né, as regras fiscais. Existem regras fiscais, dizem, isso pode, isso não pode, pode, não pode. E outro tipo de regra fiscal importante, chama mecanismo fiscal, é aquela regra em que você tem um feedback, você tem uma espécie de uma malha fechada, né? Você enxerga o problema e você aciona medidas de contenção. E aí as sanções, elas apenas são direcionadas ao gestor que não adota aquelas medidas previstas. Né? Então a LRF já, inclusive, incorporou, e também texto constitucional incorporou esses mecanismos fiscais. Por exemplo, quando você não cumpre a meta de resultado primário, imediatamente no ano seguinte você está impedido, automaticamente a administração fica impedida de aumentar a despesa obrigatória ou de reduzir receitas. Coisas desse tipo. E são importantes, né, que, na medida que vão aperfeiçoando a legislação. E um ponto até que você estava comentando dessa adoção do regime fiscal sustentável, que é a versão atualizada do teto de gastos previsto na Constituição, é que o foco, né, são regras fiscais distintas. O foco principal, como o Eugênio comentou, voltado para o endividamento público, da sustentabilidade do endividamento. No entanto, um ponto que claramente se percebe, inclusive recentemente, é que acaba dando uma maior complexidade no entendimento e na ação, inclusive. Né? Um caso mais recente, inclusive, foi agora, né, esse decreto de contenção. Só que a contenção ela é composta de contingenciamento e de bloqueio. E por que isso? Porque você contingencia para atender a lei de responsabilidade fiscal, você contingencia para atender a meta de resultado primário, e do outro lado você bloqueia para atender a regra do teto das despesas primárias. Né? Então, teve agora esses movimentos, né, da contenção que afetou os dois pontos, aí as pessoas ficam, mas da onde vem esse termo? Vem justamente dessa conjugação dessas diferentes regras fiscais. E agora, né, teve uma melhoria na previsão do resultado primário, e aí foi ocorreu o descontingenciamento. E aí mas o bloqueio continua, né? Então, são medidas de contenção distintas, só que voltado para objetivos distintos, só que na hora de entender e de executar, criou uma maior complexidade, né, na compreensão.
E vem no sentido até do que o Eugênio está colocando dessa cultura, né? Que aos poucos, e essa é um pouco da ideia aqui também do Economia Direta, de vocês virem traduzir para quem acompanha, o cidadão também. Exatamente. Eu vi um bloqueio, eu vi na notícia que o governo está precisando mandar um aumento aqui de arrecadação porque não está conseguindo cumprir meta. E é tudo isso, são regras fiscais e uma cultura do gestor que ele precisa cumprir meta, senão vai haver sanções. E tem todo um motivo para esse equilíbrio das contas públicas. Não é algo tirado ali da cartola dos consultores do orçamento. Isso aí tem um motivo real. E o que vocês diriam hoje? Hoje a gente tem ainda muitos desafios no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e dessas regras. A gente vê sempre uma disputa política muito grande aqui nesse momento que tem que cortar gastos, como que vai aumentar a arrecadação, se vai aumentar imposto, se vai diminuir gasto. Essa é uma disputa política recorrente no Congresso e muito devido também a essas regras. O que são esses desafios na avaliação de vocês? Acho que eu só posso comentar rapidamente uma, assim, que o Eugênio, inclusive, já estava tocando bem no comecinho, que é essa questão das renúncias de receita, que é os gastos tributários, né, de certa forma. Na LRF tem os limites claros para as despesas com pessoal, né, muito, muito claros os limites. No entanto, para os gastos tributários, não há esse limite. Então, e é algo que inclusive já vem sendo cada vez mais trabalhado, essa tentativa de limites dos gastos tributários, de tentar colocar como um percentual do PIB, como um percentual do orçamento, enfim, se vem colocando isso de alguma forma indireta, mas que poderia estar prevista na LRF, que inclusive dispõe sobre como se pode ser feito esses gastos tributários, essas renúncias de receita, né? Então, surge ali já um espaço que inclusive vem sendo debatido muito, né, nesses últimos meses, de redução dos gastos tributários, mas reduzir para o que seria o ideal, né, dessa redução, o que seria coerente dentro do contexto econômico e social. E aí uma inclusão disso na lei de responsabilidade fiscal acaba ajudando muito para o comprometimento das contas públicas, né? Você acha que é por aí também? Exatamente assim. Quando você olha o orçamento é um fluxo que ocorre com receitas e despesas em um determinado ano. E atrás do orçamento você vê uma montanha chamada dívida pública. Muito bem. E essa dívida pública exige, desse orçamento, em termos nominais, digamos, 1 trilhão, é um valor astronômico, né, de juros, só de juros, né, uma vez que a dívida já também é muito elevada. E quando você olha esse orçamento, como é que ele consegue pagar, digamos assim, essa dívida? Você contrasta receitas e despesas. E quando você considera nessas despesas as chamadas primárias e também a despesa financeira, que é o juro, você nota que fica uma parte fora. A parte de juro não é coberta. E isso faz com que você tenha que emitir novos títulos, né? Aumentando, né? Então, assim, isso é um problema e isso faz com que a taxa de juros seja elevada. É como uma febre do paciente. A taxa de juros mostra que o paciente está com algum problema, está com 15% ao ano, o que é muito elevado. Inclusive em termos reais, mesmo descontando a inflação, é muito elevado, uma das maiores do mundo. E aí você tenta olhar um pouco mais no orçamento, que mede fluxo, receitas e despesas, e ver o que está acontecendo. Na receita, o Giordano já adiantou, a principal questão é o excesso de renúncias, né? Agora, na despesa, quando você olha a despesa, você nota que quase toda ela é rígida, ela não é sensível ao orçamento. Você não consegue reduzir ela cortando. Mas não dá para cortar a despesa com pessoal no orçamento? Não dá. Porque é uma despesa obrigatória, considerada obrigatória. Você pode cortar a legislação, que ela não se dá na Comissão Mista de Orçamento e nem no Congresso Nacional. Ela se dá num processo bicameral, que tem um outro fluxo, não tem cronograma, etc, etc. E ela é mais de 90%. E aí, o que você consegue fazer em termos da despesa obrigatória? O que tem funcionado, o que mais funciona, não é o controle da despesa já legislada. Politicamente é muito difícil, porque você tem um grupo da educação que defende a educação, o grupo da saúde defende a saúde, o grupo da agricultura, etc, etc. E esse é legítimo e todas essas forças interagem. O que é mais razoável é você impedir novos aumentos por um tempo, Mas como é que eu faço com que essa montanha chamada dívida pública, como é que eu faço para que ela pare de crescer em termos de PIB, sempre em referência ao PIB?
né? O superávit primário necessário para fazer com que ela pare de crescer seria um valor de 2,5% do PIB. A gente está no 0% do PIB. Então, a gente tem uma trajetória que devagarzinho, caso esse superávit for aumentando, 0,5%, 1%, 1,5%, até chegar a 2%, 2,5%, sei lá, né? E à medida que você se aproxima daquele superávit, você cria um círculo virtuoso. A taxa de juros começa a aumentar e o montante que eu tenho que tirar do orçamento para alimentar os juros começa a diminuir. Então esse é um grande desafio e as regras fiscais estão aí para ajudar nesse sentido. E elas estão melhorando, mas podem melhorar muito mais. Um ponto até que é meio que oriundo disso é também uma necessidade de uma coordenação institucional que foi colocada como tentativa no artigo 67 da LRF, até um Conselho de Gestão Fiscal, mas nunca foi efetivado, né? A gente acho que já comentou até disso em outros programas, porque essa institucionalização desses regramentos, dessas regras fiscais, ou seja, de uma cooperação tanto entre os poderes como os entes, como também com a sociedade, né? Uma relação de avaliação, de estudos, de propostas, de melhorias, todos esses pontos que a gente está comentando, é algo, inclusive, que falta em termos de cooperação e coordenação, justamente para dar esse entendimento maior dos caminhos. E essa concertação, né, entre todo mundo que está envolvido, todos os entes. Bem lembrado, o Conselho de Gestão Fiscal foi uma sugestão do relator, do substitutivo aqui na Câmara, o deputado Pedro Novaes, que substituiria, né, faria a harmonização e a padronização das contas públicas, né, e teria um papel muito importante, principalmente porque a lei de responsabilidade fiscal, né, ela estabelece uma espécie de tamanho único para todos os municípios e estados, principalmente. Então, o Conselho de Gestão Fiscal, com representantes da União, de todos os poderes, estados e municípios, ele poderia ter um papel importante, inclusive, no que tange a reforma tributária. Uma outra contribuição também importante, lembrando do substitutivo, do deputado Pedro Novaes, foi a questão dos alertas do TCU. O TCU tem participado bastante, contribuído bastante, União, Estados e Municípios, né, em fazer com que a administração cumpra, né, aqueles relatórios previstos, né, na LRF. Né? Sim, de execução orçamentária, de gestão fiscal. Você tem muito importante, né, no quesito transparência, que são muito importantes no quesito transparência. Quer dizer, 25 anos, a gente está tentando resumir 25 anos em cerca de 20 minutos. Acho que deu um bom panorama dos desafios e da importância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou agradecer muitíssimo aqui a presença, mais uma vez, do Jordano Ronconi, dessa vinda aqui também do Eugênio Gregianin, para a gente poder explicar um pouco para quem acompanha a gente na Economia Direta. Sempre fica o convite, né, gente, de poder acompanhar os episódios anteriores. A gente está no episódio 12 dessa parceria com a Consultoria do Orçamento da Economia Direta. Todos os episódios eles ficam no YouTube, é só procurar na aba do canal da Câmara no YouTube em podcasts. Também ficam nos podcasts, nos principais tocadores, por meio dos podcasts aqui da Rádio Câmara. Eugênio, Jordano, muito obrigado. Uma excelente semana para vocês. Obrigado. Boa retomada aí, que a gente sabe que agora na volta do recesso tem LDO, tem orçamento, um segundo semestre bastante animado para vocês da Consultoria do Orçamento. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia.